diz Elias, interrompendo o silêncio que pairava naquele lugar. Sim. Eu agora quero te falar sobre a minha encarnação como índio. Sou todo ouvidos, Elias. Sabe, Lucas, Deus tem formas de nos ensinar que muitas vezes são incompreensíveis. Na verdade, eu acho que é nossa ignorância que nos afasta dos ensinamentos mais divinos. Como assim, Elias? As encarnações são como lições, ensinamentos que nos são impostos para nosso próprio bem. Nada está ao acaso. Tudo tem um propósito para nos elevar aos olhos do Pai. Disso eu sei. Pois é. Vamos moldando nosso futuro através das sucessivas encarnações. Cada vida, um aprendizado. Cada derrota, uma lição. Eu tenho certeza de que já tive dezenas de encarnações, mas algumas não saem de minha lembrança. Acho sinceramente que deveríamos olhar mais para dentro de nós mesmos e ver que aquilo que sabemos inconscientemente são, na verdade, lembranças necessárias à nossa evolução atual. Como chegaste a essa conclusão? Existem pessoas que já nascem sabendo fazer alguma coisa. Coisas extraordinárias, por exemplo. Uma criança que em tenra idade fala vários idiomas. Outra que sabe tocar piano aos 7 anos. Outros que são extremamente inteligentes, inventores, artistas, pintores, escultores, arquitetos e por aí vai. Arquivos, Elias, memórias arquivadas no perispírito. Sim, estudei isso no Espiritismo e aprendi muito na vasta literatura sobre o tema. Por que falas disso agora? Lucas, eu estou nesse lugar há muito tempo. Olha, eu estou preso a esse lugar por muito tempo. Há uma força maior que me prende aqui. Eu não sei muito bem explicar como isso acontece. Só sei que, por mais que eu mude minha vibração espiritual, eu não consigo sair daqui. Parece que há algo que tenho que descobrir. Algo que ainda me será revelado. Eu não tenho muitas informações sobre o que te prende a esse lugar, Elias. Talvez seja o suicídio. Não. Não é o suicídio que me prende aqui. Eu já me arrependi muito pelo que fiz. Já pedi perdão a Deus de joelhos. Já orei aos meus ancestrais. Já pedi aos meus orixás. Já fiz tudo o que sei e não sei para sair desse maldito lugar. Talvez você ainda não tenha cumprido o tempo necessário ao desmanche dessa energia que te aprisiona aqui no umbral. Lucas, nós sabemos que colhemos exatamente aquilo que semeamos, né? Sim, certamente colhemos exatamente o que semeamos, nem um grão a mais. Pois bem, acompanhe o meu raciocínio, por favor. Vamos lá. Eu sempre fui um homem bom, certo? Certo. Sempre fui honesto, sincero e verdadeiro. Certo. Eu nunca fiz mal a ninguém. Deixei de fazer algumas coisas, mas nunca me omiti diante de uma necessidade ou me escondi de um necessitado. Elas eram sinceras. Quem? As necessidades. Sim. Sempre as julguei e agi de acordo com minha sabedoria. Certo. Casei-me. Fui um homem dedicado, franco, respeitador e tudo que um casamento exige. Muito bem. Fui palestrante, divulgador do espiritismo, escrevi livros, divulguei o evangelho, tratei bem todas as pessoas que me procuravam em busca de um conselho amigo. Muito bom. Nunca usei do dinheiro de caridade para me manter. Sempre respeitei. O dinheiro do centro espírita é do centro espírita. O meu é meu. E eu o usava para meus caprichos e para me manter. Fez muito bem, Elias. Onde errei? Por que sofro tanto? Por que Nilce me traiu com outro homem? Onde errei, Lucas? Me diga uma coisa. Sim. Quais foram mesmo as encarnações que mais te marcaram? A do soldado romano, do índio, a do doutor Timóteo, quando eu fui médico, e a do velho Benedito. Eu tive outras de que tenho pequenas lembranças, mas essas são as que me torturam nesse lugar. Vivo me lembrando de quando fui médico, do índio e do soldado. Por que será que são essas que não saem de sua lembrança, Elias?
É essa a pergunta da qual espero resposta. É esse o meu questionamento. É isso que tortura e me faz sofrer tanto. Você me disse que não consegue sair daqui e mesmo que tente, sempre há algo que te impede, é isso? Sim. Aqueles malditos que ficam à espreita. É só eu tentar me mexer que eles me perseguem e me atormentam tanto que eu volto correndo para esse lugar. Quem são? Olha, quando eu encarnei como índio, eu era o feiticeiro de nossa aldeia. Não sei se te contei isso. Não. Essa parte do índio você disse que vai me contar agora. Pois bem, quando eu era índio, eu sabia como ninguém usar magia, fumaça, rezas e tudo mais. Eu era profundo conhecedor das coisas da natureza. Conhecia o poder das ervas, das plantas, dos cipós, das árvores, dos animais, da vida animal, enfim. Tudo o que um bom feiticeiro precisa saber para fazer uma boa magia. Na verdade, eram as lembranças do velho Benedito que pulsavam dentro de mim. Naquela época, eu era muito procurado pelos brancos para fazer todo tipo de magia. E eu era muito bom no que fazia, pode crer. Fiz muita coisa boa e muita coisa ruim também. Trabalhava com os deuses da natureza e os deuses da maldade também. Eu sempre soube muito bem como cuidar das doenças, das crianças, das feridas, das rezas e algumas vezes me utilizei dos espíritos trevais. Espíritos trevais? Sim, espíritos que vivem nas trevas. Viste nesse lugar aqui? Fica ao norte de onde estamos agora. Nem me atrevo a ir nessa direção. Eu sempre os respeitei. Algumas vezes fiz magias me utilizando desses espíritos. Das vezes que tentei sair daqui pelo norte, eu dei de cara com eles. Quem são? Chamávamos eles de Exus. Agora, estando aqui, eu compreendo que, na verdade, eu não sabia era de nada. Eu invocava Exus e recebia a colaboração desses espíritos trevais. Você não encontrou eles aqui? Quem? Os Exus. Não, Lucas. Exus não vivem nessa região. Onde vivem, então? Vivem mais perto da psicosfera terrena. Eles são muito úteis lá. São, na verdade, o equilíbrio. São bons e ajudam muita gente. Então quer dizer que eles não fazem mal? Não. Exus não são demônios. Exus são espíritos que escolheram viver nessa condição, para ajudar no equilíbrio entre o bem e o mal, o branco e o preto, o claro e o escuro, o de cima e o de baixo, e por aí vai. São trabalhadores do equilíbrio entre o negativo e o positivo, entre a esquerda e a direita, entende? Então quem eram os demônios que vocês invocavam para fazer o mal? Não sei muito bem, Lucas. Acho, sinceramente, que nunca deveria ter mexido com esses espíritos. Aprendi que não se deve mexer com aquilo que não se conhece e que não temos certeza do que realmente é. Foram eles que me ferraram. E mesmo assim você os invocava? Sim. Mesmo sem profundo conhecimento, eu os invocava. Eu era muito procurado pelas pessoas que precisavam de meus serviços, e eles me pagavam muito bem para terem as coisas que queriam. E você cobrava por isso? Sim. Eu era índio e não cristão. E funcionava? Sim. O mal funciona, Lucas. Ele funciona em todos os lugares. Basta você se alinhar a ele. E o bem? Esse é o que nós nunca devemos nos afastar. O que as pessoas pediam para você e você pedia para eles naquela época? Coisas como dinheiro, sucesso, fama, mulheres, enfim. Tudo o que eles precisavam para se destacar frente aos outros que não tinham o conhecimento da magia. Poder? Sim. Muitos me procuravam para pedir poder. Então, você usava da magia boa para as coisas boas e da magia ruim para as coisas ruins? É isso? Sim. Existe magia para tudo, Lucas. E agora? Agora, eu tenho plena consciência de que eu não deveria ter invocado aquilo que eu não conhecia. Aliás,
A gente nunca deve mexer com aquilo que não conhece muito bem. É muito perigoso mexer com o invisível. Esse mistério que existe entre um plano e outro é algo ainda incompreensível para pessoas como eu, embora tenha encarnado algumas vezes com o poder da magia. Por quê? Vou te contar como desencarnei naquela vida. Quer saber? Sim, claro. Vamos lá. Sou todo ouvidos. Eu era jovem. O meu avô era conhecido como o Cacique Raio Azul. Foi ele quem me deu os conhecimentos da magia. Ele era muito legal comigo, sempre me amou muito. Eu era o seu neto predileto. Jovem, forte, bonito e atlético, namorei todas as índias de nossa aldeia. Eu era, na verdade, um galã. Nossa tribo indígena estava localizada muito próxima a uma grande cidade. Eu era Guarani, disso eu lembro muito bem. Muito moço, e não tendo mais nenhuma menina na minha aldeia para eu namorar, recebi a permissão de meu avô para procurar diversão nessa grande cidade. Eu tinha um belo cavalo, e as meninas eram loucas pelos índios. Nós tínhamos também caminhonetes, o que elas adoravam. Assim, conquistei fama, poder e dinheiro. Os brancos me pagavam pela magia. Ganhei muito dinheiro, Lucas. Por quanto tempo você fez isso? Uns 11 anos, aproximadamente. Durante 11 anos, você frequentou a cidade grande? Sim. Foi quando eu me apaixonei por uma jovem de nome Joana. E? E aí começou a minha desgraça. Por quê? Ela era filha de um político famoso. Ele, o pai dela, não queria de forma alguma que ficássemos juntos. E ela? Eu fiz magia para tê-la para sempre. Funcionou? Sim. E como? Ela já não conseguia mais viver sem mim. E pior, eu usei a magia nela de forma que ela não tinha mais olhos para ninguém, somente para mim. Nem os seus pais e irmãos ela respeitava mais. Ela fugia de casa para ficar na minha aldeia. Ela fazia tudo para poder ficar ao meu lado. E o que aconteceu? O pai dela não queria de forma nenhuma que nós nos relacionássemos. Ele fez de tudo, usou de sua influência política para me prejudicar. E como não conseguiu, resolveu prejudicar a minha gente. Ele foi eleito prefeito da cidade e começou a nos perseguir. Até que um dia, seus capangas foram até a nossa aldeia à noite para buscar Joana. Ela já estava comigo há algumas semanas. E conseguiram? Sim. Eles a levaram à força. Mas, poucos dias depois, o prefeito mandou nos expulsar de nossas terras sob o pretexto de que éramos invasores. E Joana? Já estava comigo novamente. E o que aconteceu então? Dessa vez, vieram não só os capangas do prefeito, mas também policiais e outros de ordem federal. A batalha foi inevitável. Muitos de nós se feriram. Eu não podia ver a minha gente sofrendo tudo aquilo, somente porque nós nos amávamos. No final, Lucas, a magia virou-se contra o feiticeiro. E quando dei por mim, eu estava completamente apaixonado por Joana. E nada do que eles fizessem iria nos separar. Eu a amava muito. E então? Então, eu e Joana, no meio daquela confusão, nos embrenhamos na mata densa e fugimos para bem longe. E sua tribo? Foi espancada e expulsa de nossas terras. Havia um documento da justiça dando ao prefeito o direito de tomar as nossas terras. Na verdade, haviam grileiros e garimpeiros que roubavam o nosso ouro, mas nada podíamos fazer. Éramos apenas 200 índios, mais ou menos. E vocês? Fugimos por 3 dias. Nos embrenhamos na mata, como falei, eu, Joana e Jaguará, meu melhor amigo. Ficamos alguns dias escondidos, fugindo dos capangas do prefeito que insistia em me pegar e resgatar a sua filha. E ela? Apaixonada. Não queria saber mais dos pais dela. Ela só queria saber de mim. O que aconteceu depois?
Ficamos assim por uns 2 meses, fugindo, até que um dia eu resolvi deixá-la próxima à cidade na intenção de ser encontrada. Ela precisava me trazer notícias. Eles a encontraram? Sim. E você? Fiquei triste, mas eu precisava preservar a minha gente. Pensei, vou deixar as coisas esfriarem, depois eu procuro por ela e fugimos para bem longe. Assim, fico sabendo o que aconteceu. Ela concordou? Sim. Ela sabia que eu amava muito minha tribo. E nós precisávamos dar um fim a tudo aquilo. E vocês o que fizeram? Eu e Jaguará voltamos para procurar a nossa gente. Vocês encontraram eles? Minha gente havia se espalhado pela floresta. Meus pais seguiram para outra tribo da mesma etnia e levaram com eles meus irmãos. Mas o mais triste me esperava naquela tarde. O que aconteceu? Os capangas do prefeito penduraram meu pobre avô em uma árvore. Ele morreu sozinho dentro da mata. Foi muito triste o que vi naquele dia. Me ajoelhei e chorei por horas sem parar. Jaguará tentava me consolar, mas era inexplicável aquela maldade. Eu fiquei com muito ódio em meu coração. Fiquei cego de ódio. Jurei me vingar e assim planejei a morte do meu grande amor. Eu fiquei 3 dias na mata à procura de erva timbó. Preparei uma dose bem forte para que ela não sofresse. Meu plano era matá-la e depois tomar a poção para morrer junto com ela. Eu só queria mesmo era ver a cara daquele desgraçado quando encontrasse a sua filha morta. E você conseguiu? Eu espreitei a casa dela por alguns dias até que, em uma tarde, eu vi que todos tinham saído. Fui até os fundos da grande propriedade e assoviei como era de costume me comunicar com ela naquela época. Ela ouviu? Sim. O meu assobio era inconfundível. Ela apareceu na janela e me viu na mata. Rapidamente ela se trocou, pegou alguns pertences e me seguiu para dentro da floresta. Nos amamos pela última noite. Ficamos tomando banho de rio e fizemos amor muitas vezes. Éramos muito apaixonados. E você teve coragem de matar o seu grande amor? Era questão de honra. Eu precisava me vingar do pai dela. A cena do meu avô pendurado e morto não saía da minha mente. E eu também não iria viver mais. O que você fez então? Antes de dormir, dei a ela a poção da morte. Guardei um pouco para mim. Eu precisava morrer com ela. Eu estava decidido. Você se suicidou? Não. Fui covarde. Foi aí que tudo piorou para mim. E ela? Morreu em meus braços. Eu carreguei o seu corpo por toda a noite até chegar bem perto da casa dela. Lá, eu me despedi do meu amor. Eu jurei. Eu precisava ver a cara daquele desgraçado quando encontrasse a sua filha morta. Meu coração estava tomado pela vingança e pelo ódio. O que você fez? Subi na árvore mais alta e fiquei à espera das pessoas que iriam procurar por ela. Isso aconteceu? Sim. No dia seguinte, um grupo de capangas do prefeito entrou mata dentro. E não foi tão difícil assim achar Joana morta. Eu me deliciei. Estava vingado. E o que você fez depois? Passadas algumas horas, sequei minhas lágrimas e desci da árvore. Me embrenhei na mata novamente. Eles sabiam que fui eu quem a matou. Não havia dúvida de que eu era o autor daquela tragédia. Quanto tempo tem isso? Tempo? Como assim? Há quantos anos isso aconteceu? Não sei bem ao certo, mas fazem muitos anos, com certeza. Por que você perguntou isso? Só para saber. O que você fez depois? Fui à procura de meus pais. Você os encontrou? Sim. Eles estavam em outra tribo. Mas a notícia correu por toda a região e eu estava sendo caçado pelo prefeito e seus capangas. E depois disso? Como eu não podia dar segurança à minha gente, a saída foi viver isolado dentro da mata.
Eu vivi assim durante um bom tempo, até que novamente as pessoas começaram a me procurar por causa das magias. Eu já não tinha mais como sobreviver. O luxo, as coisas que a fama e o dinheiro me trouxeram começaram a me fazer falta. Você ainda tinha cabeça para fazer magias? Até hoje eu sei fazer magia, Lucas. As coisas que a gente aprende nas encarnações ficam tatuadas em nós, você sabe disso? Sim, eu sei disso. Mas como é que você conseguiu se lembrar de tudo? Logo que cheguei a esse lugar, Lucas, todas as minhas lembranças se acenderam dentro de mim. Lembro-me de cada detalhe, de cada erva, de cada magia. Se eu tivesse aqui uma mata ou umas ervas, certamente teria feito uma magia para afastar esses malditos que não me deixam em paz. Tens uma boa memória, Elias. Memórias, Lucas, memórias. E são elas que me atormentam. E o pior, Lucas, ainda está por vir. Ainda tem coisa pior do que tirar uma vida? Tem coisa pior do que matar uma menina inocente? Não, não há nada pior do que tirar uma vida. Mas a morte chegou para mim na mesma forma que chegou para Joana. O que te aconteceu? Um dia, eu estava na beira do rio, tentando pegar uma tartaruga para fazer uma sopa para mim e levar um pedaço para os meus pais. Tartaruga é um excelente alimento para os índios e tem magias incríveis que podemos fazer com elas. Eu estava com saudades de todo mundo e queria agradá-los. Nem vamos registrar isso, por favor. Não vou contar isso. Ainda bem. Eu estava mergulhando atrás de uma tartaruga quando fui alcançado por uma enorme sucuri. E então? Ela me pegou com seu abraço mortal. Lutei por horas, até que ela, espertamente, me levou para o fundo do rio e me afogou. Ela te afogou? Sim. Perdi as forças, mas não perdi a consciência. Meu espírito ficou por dias preso àquele corpo comido pela sucuri. Ela me engoliu lentamente. Eu podia sentir as enzimas do estômago da cobra que corroíam as minhas carnes aos poucos. Que castigo, Lucas! Sofri naquela morte, vendo aquela maldita cobra me engolindo e nada podendo fazer. Eu não conseguia me livrar do meu corpo. Fiquei preso a ele por muitos dias. E depois? Após alguns dias, eu acordei caído à beira do rio. Eu estava muito atordoado. Sabia que tinha morrido e estava muito arrependido de tudo o que havia feito. Foi quando meu velho avô me apareceu. Ele me levantou do chão. Lembro-me que o abracei com força. Ele me levantou e começamos a caminhar em direção a uma forte luz de cor azul. Entramos nela sem falar nenhuma palavra. Parecia que conversávamos pela mente. E depois? Após entrarmos na luz, chegamos a um lugar muito bonito. Uma colônia espiritual que eles me apresentaram como sendo Aruanda. Conheço. É lindo lá, não é, Lucas? Sim, muito bonita. Aruanda é uma das mais antigas colônias espirituais sobre o orbe terreno. Ao chegar em Aruanda, fui recebido por Demétrios, o diretor do lugar. Ele me levou para uma câmara de refazimento, esse mesmo que você me diz que preciso. E em poucos dias, eu já estava restabelecido e pronto para pagar pelos meus erros. Encontrei-me com muitos amigos índios naquela colônia. Agora compreendo que é um pronto-socorro que você me falou ainda há pouco. É como na colônia, né, Lucas? Sim, são preparados para o refazimento do espírito. Você conheceu o Demétrios? Sim, o Demétrios é sensacional. Eu o conheço bem. Poxa, Lucas, como tenho orado para ele vir aqui me ajudar. Posso te assegurar que espírito bondoso igual ao Demétrios eu ainda não encontrei em nenhum lugar. Ele é de Aruanda, Elias. Não transita por esses lugares. É, eu sei. Ele está em outra dimensão, outro lugar. E então, quanto tempo ficaste em Aruanda? Pouco tempo. Foram aproximadamente 2 anos. Demétrios me ensinou muita coisa. E eu também partilhei com eles tudo o que havia aprendido naquela encarnação. As magias? Não,
Ele não quis saber disso. Sabe, Lucas, eu tenho falado muito de magia até agora, mas, na verdade, as minhas encarnações serviram para muita coisa. Destaco a magia porque acho que é ela quem me prendeu aqui. E então, me conte o que aconteceu depois. Após alguns anos em Aruanda, Demétrios me mostrou a possibilidade e a oportunidade de resgatar o que eu havia feito a Joana. E ela, onde estava? Em uma colônia distante. Você não teve contato com ela? Não. Embora tivéssemos nos amado muito, nosso amor nos foi condicionado por uma magia e não pelas leis naturais da evolução. Entendo. Um amor forçado. Sim. Não havia propósitos espirituais em nossa relação. Se não fosse por causa da magia, eu nunca teria cruzado o caminho dela, embora tenha me apaixonado perdidamente por ela. Então você acabou contraindo uma dívida evolutiva com ela? Sim. Causei mal a ela e precisava reparar. E então? Foi então que Demétrios me ofereceu a oportunidade de reencarnar como médico e definitivamente auxiliar Joana em meu processo depurador junto a ela e a seus pais e seguir evoluindo. Eu precisava resgatar aquela dívida. Você iria encarnar com ela? Sim, essa foi a proposta. Com ela, com o prefeito e sua esposa. E então, reencarnaram? Aceitei de pronto, afinal, quem melhor que eu para reencarnar como médico? Eu já tinha muito conhecimento de cura, eu já conhecia os mistérios dos animais, da natureza, e tinha uma boa experiência com o ser humano. Afinal, eu era o mago daquelas ambiciosas almas. Verdade. E assim, tudo aconteceu. Fui levado para a colônia